Não é tão inusitado um filme de terror ter uma virada inesperada na trama que faz a gente ver a história de uma forma totalmente diferente. O que acontece é que às vezes o plot twist é fraco, ou então a gente esquece dele assim que o filme acaba. Hoje eu vou trazer pra vocês o top 10 dos plot twists em filmes de terror que não apenas funcionaram, mas que chocaram a gente na primeira vez que assistimos e que funcionam até hoje. Vamos nessa? Oiê, eu sou a Lina Laux, escritora de suspense, e sejam bem-vindos à Ala Secreta. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou te relembrar dos filmes que não só te assustaram, mas que também explodiram a sua mente. Então, se for novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder os vídeos novos sobre terror e suspense toda semana. Esse também é o primeiro vídeo do quadro Top 10, e se você tiver alguma sugestão do que você quer ver nesse quadro, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ver tudinho. Vamos começar com uma franquia que hoje é um clássico, mas que para chegar nessa posição, teve um começo arrebatador e chocante. Não apenas pela sua violência gráfica, mas pela revelação chocante no final, que fez todo mundo sair do cinema aterrorizado e de queixo caído. Jogos Mortais teve um início simples, definitivamente muito mais simples do que as suas continuações mirabolantes. Na trama, acompanhamos dois homens que acordam acorrentados no chão de um banheiro sujo, com o corpo de um homem morto entre os dois. Logo, eles descobrem que estão no meio de um jogo doentio que quer testá-los e que para sair dali com vida, terão que seguir as regras. No começo, eles até tentam entender o que os levou ali, o que eles têm em comum, mas o desespero leva um deles a seguir a regra e ele corta o próprio pé para sair da corrente. O outro não tem a mesma coragem e no final, quando aquele que se soltou consegue fugir, o homem morto que estava ao lado deles o tempo todo se levanta, revelando ser ele quem estava por trás do jogo cruel. Não só essa cena surpreendeu todo mundo, como ela garantiu a linha narrativa que os próximos filmes dessa franquia iriam seguir. John Kramer, o planejador de todos os jogos, se tornou uma figura de extrema importância para a franquia. Aparecer em todos os filmes, até quando não deveria, tipo depois de terem matado o personagem. Essa cena é um clássico quando o assunto é plot twist que funciona e eu tinha que começar com ela. Seguindo a nossa lista, temos outro plot twist que se tornou um clássico e referência no assunto, mas não se preocupa que também vai ter filmes mais desconhecidos aqui na lista. A Órfã deve ser um dos filmes mais comentados quando o assunto é plot twist surpreendente. Isso porque uma criança inocente, que na verdade é uma mulher adulta que gosta de matar pessoas, deve ser a coisa mais inesperada por todos os públicos. Absolutamente qualquer público. Aqui nessa história, um casal adota uma garota que aparenta ter 12 anos, mas eles percebem que ela não é a coisinha mais normal quando ela tem atitudes esquisitas aleatoriamente. Cada vez mais desconfiada, a mãe descobre que a filha é uma mulher de 32 anos, com uma condição que faz ela parecer uma criança. E ela tem um histórico bem problemático. O terceiro filme da nossa lista é um filme que eu já indiquei aqui no canal num vídeo sobre filmes com bons plot twists. Então eu espero que você tenha assistido porque agora vem um spoiler. Os Outros é um filme de 2011 que traz pra gente uma história de fantasma como a gente nunca tinha visto. Aqui, uma mulher vive com seus filhos em uma mansão gigante e assustadora, enquanto espera um pai voltar da guerra. Coisas muito estranhas começam a acontecer na casa e ela desconfia que estão sendo assombrados. No final do filme descobrimos a verdade de partir o coração. A casa era sim assombrada. Por eles. Eles estavam mortos o tempo todo e os vultos e aparições que viam eram, na verdade, da família viva que tinha se mudado para casa. Foi inclusive a mãe que matou os dois filhos e depois se matou num surto. Esse aqui, além de explodir a nossa cabeça, deixa a gente triste pra caramba. Outro clássico indiscutível que continua explodindo mentes até hoje é Psicose. Aqui temos o Motel Bates sendo alvo de assassinatos cometidos pela Mamãe Bates. Quem não se lembra da cena clássica de assassinato no chuveiro? Mesmo que você nunca tenha visto o filme antes, aposto que já viu essa cena pelo menos uma vez. Ela é com certeza uma das cenas mais reproduzidas do cinema. Numa cena mais que chocante, o corpo da Mamãe Bates é encontrado decomposto. E Norman Bates, o filho dela e gerente do motel, aparece usando as roupas da mãe, uma peruca e com uma faca. Aqui descobrimos que era ele o assassino o tempo todo, mesmo que ele mesmo não saiba disso. Sua mente se divide entre a sua personalidade e a de sua mãe. Esse aqui é um dos filmes mais comentados quando o assunto é bom plot twist. Bons finais, boas tramas e por aí vai. Agora vamos falar de um filme que nem todo mundo vai reconhecer, mas que tem boas chances de você já ter visto há muitos anos atrás. Identidade é um filme de 2003 que traz um grupo de pessoas que ficam presas no motel por causa de uma tempestade. Um a um, eles passam a ser assassinados e entre as personalidades mais distintas entre si, eles começam a investigar quem é o culpado.
Ninguém confia em ninguém e todos são suspeitos. Esse filme é muito legal e eu lembro de ter gostado bastante dele na época em que eu assisti. O thriller é muito instigante e a gente fica preso na trama tentando a gente mesmo entender o que tá acontecendo. Mas a verdade não tava na nossa cara e ninguém podia ter adivinhado que tudo aquilo, todas aquelas pessoas e aqueles crimes estava tudo acontecendo na cabeça de um assassino que estava prestes a ser executado por ter matado um grupo de pessoas exatamente em um motel. Apesar do plot twist, era tudo coisa da cabeça dele, ser um clichê que ninguém aguenta mais, aqui ele funciona muito bem e ele foi construído de forma que no final, apesar de ser totalmente inesperado, ele faz muito sentido. Um filminho mais clichê aqui pra não falar que eu ignorei eles. O Chamado foi o primeiro filme de uma franquia de sucesso que trouxe a Samara para a cultura americana e aterrorizou todo mundo que tinha uma TV em casa. No primeiro filme, temos a história de uma mãe e seu filho que assistem a fita maldita e recebem a ligação da Sam dizendo: correndo contra o tempo para salvar o seu filho e ela mesma, ela descobre que você passa a maldição adiante se fizer uma cópia da fita. Mas isso não é o suficiente. E para parar a mina do poço de vez, ela vai até as origens da demônia, descobrindo toda a sua história e encontrando seu corpo. Ela enterra a mina e acredita que agora tá tudo bem, que tudo que a Samara precisava era um pouco de amor de mãe e agora ela descansaria em paz. Acontece que a Diawa não tá planejando se aposentar e um colo não foi o suficiente pra fazer ela parar. Logo depois que tudo parece bem de novo, a nossa protagonista descobre que a Samara matou outra vez e que vai continuar a matar todos que assistirem a sua fita sinistra. Um final super pessimista que ganhou várias continuações pro filme. A cena dela encontrando o cara foi medonha. Eu era criança quando eu assisti essa cena pela primeira vez e quando vi o que a Samara tinha feito com o rosto dele, cara, eu nunca esqueci dessa cena. Não só pelo choque do quão assustador aquilo foi, mas pela surpresa dela ter atacado de novo quando a gente achava que tava tudo bem. Outro filme que deu início a uma franquia, dessa vez finalmente chegando na minha franquia favorita, Pânico acostumou seus fãs a sempre esperarem o inesperado quando o assunto é quem é o assassino mascarado. Mas isso teve que começar em algum lugar, e foi aqui, no primeiro filme de Pânico. Nos anos 90, os filmes slasher, que são esses filmes que tem um assassino que matam aleatoriamente, já estavam perdendo o gosto do público. Sequências idiotas e continuações intermináveis de grandes clássicos estavam cansando o público, e os clichês de terror faziam as tramas serem sempre iguais e previsíveis. É aí que surgiu o Pânico, um filme de terror quase autoconsciente que parece saber que é um filme de terror. Aqui os clichês que já eram odiados eram abertamente discutidos e subvertidos na trama, fazendo o público não saber o que esperar e ficar na ponta da poltrona de nervoso. Quando o momento da revelação chega e descobrimos que o assassino é Billy, namorado de Sidney, o primeiro de quem todos nós desconfiamos, mas que teve a sua inocência mais que provada pra gente, foi um choque que os fãs de terror não sentiam há um bom tempo. Quando, logo em seguida, vemos que Stu, o melhor amigo de Billy, estava junto com ele, então aí que as cabeças explodiram. Não apenas um, mas 2 assassinos. Isso era totalmente inédito. Hoje em dia, a gente já sabe desse plot twist, mas naquela época algo assim era totalmente novo. E por causa disso, o Pânico ficou marcado na história como um dos plot twists mais bem feitos e que mais funcionam de todos. Seguindo para outro filme de terror com comédia que sabe que é filme de terror, temos outro filme que eu indiquei numa lista recentemente aqui pra vocês. Viu, gente? Eu só indico coisa boa, pode confiar em mim. Lá no outro vídeo, quando eu falei desse filme, as pessoas pularam aquela parte. Então se prepara pro resumo do Flash que eu vou fazer aqui hoje e vê se não pula. O Segredo da Cabana pega todos os clichês de horror e joga ele na nossa cara. Aqui um grupo de jovens vai pra cabana no meio do mato e morre. Mas apesar deles serem estereotipados e terem mortes super clichês também, há um motivo maior. E eu digo maior, literalmente. Existe uma organização super high-tech embaixo da casa que controla tudo o que acontece na cabana. Os jovens precisam se encaixar naqueles estereótipos de sempre, tipo a loira gostosa e burra, a virgem coitadinha, o fortão macho alfa, porque eles estão sendo oferecidos como sacrifício para deuses. A história é a seguinte: antes dos macacos terem a brilhante ideia de usarem armas ou inventarem o fogo, deuses comandavam a terra. Hoje em dia eles vivem no subsolo e eles ficam lá tirando um cochilo de boa, desde que sejam oferecidos sacrifícios a eles. Jovens são mandados para essa cabana e graças a isso tudo fica bem. Também são jovens, sem saber, é claro, que escolhem como vão morrer. No começo do filme, eles encontram um porão cheio de coisas esquisitas. Aquele objeto que eles ativarem primeiro vai ativar a criatura que vai atacar eles. Aqui eles escolhem zumbis, que são as criaturas mais chatas que eles poderiam ter escolhido, mas mais pro final do filme, todas as criaturas aparecem e tem pra todo gosto. Tem lobisomem, tem sereia do mal, tem anaconda, tem um grupo estilo Pinhead do Hellraiser. Sério, é uma caralhada de bicho do mal.
No final, 2 jovens sobrevivem e por isso os bichão ficam pé da vida e destroem o planeta. Esse aqui é o plot twist mais absurdo que eu já vi na vida. Não só por ele ser totalmente fora da casinha, mas porque ele funciona muito bem. Quantas pessoas será que ficaram pra ver toda essa parte do vídeo? Se você viu tudo, comenta aqui embaixo quem pulou perdeu, só pra confundir os apressadinhos que ficaram pulando tudo. Se vamos falar de plot twist e não falamos de como umas 2 gerações pelo menos estão até hoje em choque pelo fato do Bruce Willis ter estado morto o tempo todo em um sexto sentido, então a gente tá fazendo errado. Quem é que não ficou de queixo caído quando foi revelado que o personagem dele tava morto o tempo todo? Mesmo que faça super sentido com a trama e tenha pistas na nossa cara o tempo todo, todo mundo ficou em choque. Não dava pra fechar a boca até o final do filme. Na trama acompanhamos Cole, um garotinho que vê fantasmas, e o psicólogo Malcolm, que tenta ajudar a entender o que está por trás dos distúrbios. Ao longo do filme vemos não só os poderes de Cole em ação, mas Malcolm tendo um momento difícil em sua vida pessoal. Quando é revelado que ele tá morto e que a sua esposa não o ignora, apenas não consegue vê-lo como um garoto, não é só um choque pra gente, mas pro próprio personagem. Esse plot twist é memorável e um dos melhores, com certeza. Agora vamos para outro filme que começou uma das maiores franquias de todos os tempos, que aterrorizou muita gente e que redefiniu o gênero slasher. Sexta-feira 13 hoje é reconhecida pelo seu assassino imparável Jason, com a sua máscara de rock icônica. Mas sabia que ele só apareceu desse jeito no terceiro filme? Isso porque no segundo ele usava um saco na cabeça e no primeiro... bem... no primeiro filme nem tinha Jason. Somos levados a acreditar que o assassino que está matando pessoas no acampamento Crystal Lake é o garotinho que foi dado como morto há muitos anos atrás ali mesmo. Mas no final descobrimos que quem estava cometendo todos aqueles crimes era sua mãe. Pamela Voorhees não soube lidar com a perda de seu filho. Voltou para o acampamento para degolar, esfaquear, acertar com o machado os monitores, como vingança pelos monitores daquela época terem deixado seu filho morrer afogado porque eles estavam... ocupados. Muita gente até hoje não sabe disso. O nome do Jason tá tão fortemente ligado ao da franquia que eles acreditam que o Jason é o vilão em todos os filmes. Mas não começou assim. Quais desses são seus plot twists favoritos? Enquanto vocês comentam aqui embaixo, eu vou falar pra vocês o meu top 3. Em terceiro lugar fica Os Outros, que eu lembro até hoje do choque que eu senti quando eu descobri que eles estavam mortos o tempo todo. Em segundo lugar, o Sexto Sentido, pelo mesmo motivo. E em primeiro lugar, Pânico. Eu sei que essa pode ser uma opinião não muito justa, já que esse é meu filme favorito aqui dessa lista, mas esse plot twist é tão bom e funciona tão bem que não dava pra ser outro. Qual o seu top 3? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu ver. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo pra ajudar ele a chegar a mais pessoas. Caso queira ver mais curiosidades sobre os filmes de terror, dá uma olhada nesses vídeos aqui que você pode gostar. Eu espero que você tenha gostado dessa lista, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.